Senadora, a senhora, em um mandato no Senado Federal, se destacou imensamente. Tá? Todas conheceu a senhora, se não antes, durante a CPI da Covid. A senhora foi um dos grandes destaques da CPI da Covid. Agora, a gente não está numa eleição normal. Essa não é uma eleição comum da nova República, porque a gente tem um presidente da República que é um presidente da República muito atípico. A senhora, em vários momentos, comentou a respeito da percepção que tinha antes e que passou a ter depois do presidente Jair Bolsonaro. Eu vou citar, se a senhora me permitir, uma entrevista que a senhora concedeu ao Diário de Notícias de Lisboa, pouco após a CPI. Um dos comentários que a senhora fez foi: ninguém imaginava que Bolsonaro poderia namorar com o autoritarismo, ameaçar as instituições democráticas, tentar mudar todo o pensamento de uma geração com discurso de ódio contra as minorias. Senadora, a gente fala de um presidente da República que, ao votar pelo impeachment da ex-presidente Dilma, fez uma homenagem a um torturador, que falava mais de uma vez que a ditadura tinha matado poucas pessoas. Será que realmente não dava para imaginar que Bolsonaro seria exatamente o que ele sempre disse em toda a sua carreira no parlamento, que é? Pedro, eu preciso acreditar que não, sob pena de achar que a população brasileira, majoritariamente que elegeu Bolsonaro no segundo turno, concordaria ou concorda com esse tipo de atitude do presidente da República, o que não é verdade. Até porque, diante, né, do véu que se destampou da face, hoje ele é o candidato mais rejeitado, com mais de 55%, 56% de rejeição, o que significa que ele não vai para o segundo turno e que ele não ganha a eleição, ainda que fosse para o segundo turno. Ali eu estava dentro de um contexto, até ontem eu tive a oportunidade de explicar isso, essa frase acabou vindo em fruto de algumas perguntas e ela foi cortada ao meio, não tem nenhuma crítica em relação a jornalista, muito pelo contrário, nós estamos saindo de uma CPI que eu, como mulher e como mãe, eu entrei muito comovida por tudo que estava acontecido, mas saí absolutamente indignada com um presidente que beira alguma patologia, porque de uma insensibilidade com a dor alheia, ele não consegue se colocar no lugar do outro. Então, dentro desse contexto, sim, ninguém imaginaria que nessa grandeza poderíamos imaginar um governo populista, né, um governo que flerta com o autoritarismo, mas que jamais colocaria ou ameaçaria ou chegasse ao ponto de enfraquecer as instituições democráticas, brigar com a imprensa livre, descredenciar os poderes como o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário, portanto, e o Poder Legislativo, ficar criando inimigos imaginários nessa polarização de nós contra eles para negar e esconder a sua incompetência, incapacidade de governar o Brasil, insensibilidade, mais importante do que tudo, com a dor alheia. Então, diante de todo esse cenário, eu fiz esse comentário e repito, para dizer que eu jamais poderia imaginar que um presidente da República, no momento em que o Brasil mais precisava dele, poderia virar as costas para o povo brasileiro. Se me permitir, numa única frase, porque eu sei que são muitas as perguntas e nosso tempo é curto, né? Numa única frase, eu esperei logo no início e depois, quando percebi que o presidente Bolsonaro não tinha medo da Covid, porque não usava máscara, não queria tomar vacina, não sei nem se tomou, que ele pudesse pegar aquela moto dele, que fazia, enfim, percorria as avenidas do Brasil, que ele pudesse pegar a moto, parar num hospital, entrar num hospital e abraçar uma mãe que perdeu seus filhos. Nem isso ele teve a capacidade de fazer, ou abraçar um filho que perdeu a sua mãe. Então, é nesse contexto da grandiosidade, do superlativo de tudo, das fake news, de criar inimigos imaginários, de não ter capacidade de ter empatia, de não apresentar um projeto de país que apresente efetivamente o problema, resolva o problema do Brasil no que se refere ao Brasil voltar a crescer, gerar emprego e renda. Então, em relação a esse contexto, é que eu não posso acreditar que o povo brasileiro imaginaria um presidente dessa incapacidade, dessa insensibilidade, dessa incompetência e sendo responsável por tantos retrocessos, que o povo brasileiro pudesse votar. O exemplo está aí, a pesquisa mostra, mais de 50% da população brasileira hoje rejeita o presidente Bolsonaro porque percebeu exatamente a grandeza, esse termo nem serve para ele, da sua indiferença com o povo brasileiro.